falei um pouquinho sobre esse livro lá no Instagram, mas lá a gente só tem 1 minuto e meio, olha lá, porque aí o algoritmo não entrega. Então aqui nós teremos espaço e paz para podermos falar sobre pitacos psicológicos do livro Os Sorrentinos. Ó, gente, eu sempre falo lá no Instagram, vou falar aqui também. Se você tá chegando por aqui agora, não tá entendendo nada, calma que eu vou te explicar. Meu nome é Caroline Pozobon, eu sou psicóloga clínica e neste perfil, canal, whatever, usamos muita literatura para falar sobre psicologia científica. Não é porque a gente usa literatura que a gente vai falar sobre uma psicologia que não seja científica, ok? Nada de charlatanismo, nada de pseudociência, vocês não vão encontrar isso aqui. Agora, se vocês gostariam de ver algumas perspectivas psicológicas, ou alguns conceitos psicológicos, ou alguns pitacos psicológicos através de leituras, fica aqui. E se você também quiser aumentar a sua lista de leituras, fica aqui também que eu faço isso bem. Eu garanto para vocês que eu aumento a lista de vocês. Seja por ficar falando de livros na cabeça de vocês o tempo todo, ou é por isso mesmo. É o seguinte, gente. Os Sorrentinos foi um livro que me surpreendeu muito, porque ele tem só 144 páginas e ele começa de uma forma que dá a sensação de que nós teremos uma leitura muito tranquilinha, nada vai acontecer, nada demais, nada pesado. E apesar de acontecerem inúmeras coisas pesadas, a leitura continua fluida. Você não dá aquelas paradas igual quando você está lendo o ensaio sobre a cegueira ou Flores para Algernon, que são pesos diferentes, mas que você toma um fôlego, sabe? Isso não acontece aqui, apesar de trazer temas extremamente delicados. Para a gente conhecer um pouquinho, o Sorrentinos vai contar a história de uma família, especificamente, que migrou da Itália eu ia falar pro Uruguai, já começou errado. Uma família que migrou da Itália para a Argentina. A história toda se passa numa cidade chamada Mar del Plata, uma cidade que existe de fato. E eu vi uma pessoa que escreveu isso em alguma resenha, falei lá no Instagram e vou falar aqui também, que ela definiu a sensação que a gente tem com a história que a gente vai ouvir dessa família. Que é como se nós estivéssemos sentados e o nosso avô tá num almoço de domingo ou, enfim, em algum outro contexto, contando pra gente histórias da vida dele, histórias da família dele e como é que ele veio pra cá, enfim. Não sei se o avô de vocês também, porque meu avô não imigrou, né? Mas eu ia perguntar se o avô de vocês imigrou. Meu bisavô, todos os meus bisavós foram imigrantes. Então, os meus avós acabavam contando muito coisas parecia de outras vidas, né? Mas de outro país. Então, realmente me deu essa sensação. Pode ser que para você não dê, tá tudo certo. Cada experiência de leitura é uma experiência. A gente continua brother, tá bom? Mas voltando. Então, o livro vai contar, principalmente ali, a personagem principal seria o Xixi, que é neto da família que migrou da Itália. Posso estar cometendo um erro grotesco de árvore genealógica, mas me perdoem. Eu sofri muito para ler 100 anos de solidão justamente porque me bagunçou toda a árvore genealógica da minha cabeça. E todo mundo tinha o mesmo nome. Aqui é menor, são poucos nomes, mas tem a árvore genealógica, então me confunde. Mas a gente vai acompanhar a história do Xixi, que provavelmente é o neto da família que imigrou. E assim, não teve motivos gigantescos para a família ir para a Argentina. Eles se apaixonaram pela cidade no momento em que eles estavam visitando e se mudaram, mantiveram uma casa na Itália, mas é aquela coisa, né? Vai aumentando a família, um vai indo embora, outro fica, outro vem e aumenta e diminui. E aí acabou o caso da Itália. Ficou todo mundo na Argentina. E a família, ela tem uma tradição que na verdade, ela mantém uma tradição que é a culinária italiana. E a gente vai acompanhar, então, o Xixi, que é dono de um restaurante, que na verdade era do irmão dele, mas ele faleceu, né? Passou aí por BOs, e o Xixi fica à frente desse restaurante que faz os tais sorrentinos, que é uma massa, aparentemente, eu entendi, característica da Itália. Carol, mas seus antepassados não são da Itália?
Bisavô, gente, eu não vou ter como saber nome de massa, né? Mas enfim. E aí, gente, um primeiro ponto. Se você, assim como eu, não gosta de histórias que ficam todas em volta de comida, fica sossegado. Eu fiquei com medo. Quando a história começou, eu pensei, restaurante, comida, prato típico da família, isso aqui vai falar só de comida. Fica tranquilo, não tem nada a ver com a morte do gourmet, por exemplo, da Muriel Barberry, que só fala de comida. Não, esse livro aqui não vai fazer isso, tá? É só pra gente entender e visualizar que é o coração ali daquela família, o cerne daquela família. E quais são os pitacos psicológicos que eu gostaria de trazer? A gente tem uma coisa muito clássica nesse livro, que é, independente de ser uma família de imigrantes, poderia ser qualquer família. Qualquer família. A gente tem o tio, que é o xixi, que é dono do restaurante, que quer tudo do jeito dele, na hora dele, só pode o dele, não pode ampliar o restaurante porque vai perder a tradição, não pode fazer tal coisa porque aí vai destoar do que ele gosta. Aí a gente tem as irmãs, que também ficam meio assim, vamos manter a tradição, mas eu queria fazer isso, queria fazer aquilo. Aí a gente tem os sobrinhos que querem modernizar, quer abrir filial em Buenos Aires. Tem tudo, entendeu? E o mágico da história é que a gente vai acompanhando com muita leveza o passado, porque ele vai apresentar pra gente alguns pontinhos ali da família que migrou, quem casou com quem e tudo mais, mas vai mostrando pra gente algumas cenas que também são, infelizmente, parte de qualquer família. E aqui entra o nosso primeiro pitaco. Ao longo do livro, nós teremos, infelizmente, situações de suicídio, nós teremos situações de doença, nós teremos situações de traições, e o quanto tudo isso afeta todo mundo que faz parte daquele núcleo de convivência, que faz parte daquela família. A gente assiste o Xixi perder um grande amigo, e por mais que a vida continue, a gente faz uma micropausa ali, sabe aquela respiradinha bem breve de nossa, eu sinto muito que a vida tenha que continuar porque a pessoa foi embora, mas nós não fomos. Mas é como se a gente tivesse um respeito compartilhado ali na hora da leitura. Quando algumas pessoas ficam doentes ali no livro, é muito incrível, porque a gente também consegue ter essa humanidade compartilhada. Talvez lembrar de algum ente querido nosso que compartilhou da mesma maldita doença, que no livro algumas personagens, infelizmente, vão ter câncer, né? Então a gente lembra de alguém que a gente amava muito, a gente consegue sentir um pouquinho do que talvez as personagens estejam sentindo. E eu falei que esse era o primeiro, mas esse é o grande pitaco psicológico que eu quero trazer. É uma leitura que mantém a leveza, então você não se sente mal, você não sente um peso para continuar lendo. É muito rápida e escancara a vida que todos nós temos. Todos nós estamos sujeitos a perder pessoas que amamos. Todos nós vamos ou já perdemos pessoas que amamos. Todos nós ou somos a pessoa inflexível que não quer mudar absolutamente nada, ou convivemos com alguém que também é. E o quanto isso faz parte do cotidiano, do dia a dia, e independente das circunstâncias, nós precisamos continuar. Nós continuamos vivendo. Claro que nós somos finitos, né? Todos os personagens também são. Mas é legal poder ver isso contado por alguém, narrado. É outra história, é alguém que nem tá no meu país, é outra família. E pode ser tão parecido e nos permitir ter tanta humanidade compartilhada em apenas 144 páginas. Não sei se vocês já leram Sorrentinos, inclusive se vocês puderem me contar aqui nos comentários se vocês conheciam, se não conheciam, se deu vontade de ler. Se inscrever aqui neste canal, porque é o que mantém o nosso reforço positivo para continuar, e sugerir outras leituras para que eu possa fazer mais pitacos psicológicos sobre. Era isso.